Oi, pessoal. Bom dia. Eu tô sumida. Pois é. Porque às vezes eu fico tão chateada com as coisas que acontecem que eu fico até desanimada de gravar vídeo, sabe? Esses dias eu tive uma briga muito feia com o meu filho mais velho. E mais uma vez, né? Ele me xingou de burra. Eu nunca, jamais falaria assim com a minha mãe, né? Porque mãe para mim é sagrado, a gente tem que respeitar, né? Eu acho assim que quando eu fui criada, que meu pai dizia, quando você mora na minha casa tem regras e você tem que aceitar essas regras. Não é fazer as suas regras, é as minhas regras da minha casa, né? E, enfim, tá acontecendo algumas coisas que eu não concordo, né? Que ele faz aqui em casa. Tipo assim, cada um vai no mercado, compra suas coisas, né? Guarda na minha geladeira, mas eu não mexo nas coisas que eles compram, né? Porque se eles comprarem é porque eles querem comprar, querem comer, coisas assim, então eu não mexo, né? Mas eu penso que dentro de uma casa que nem eu, quando eu faço comida que eu faço para todo mundo, para todos os filhos, eu não faço só para mim. Agora, se eles não comem a minha comida, aí já não é problema meu, né? Porque minha comida é muito temperada e coisa e tal, eu ponho muito alho, cebola e ele não gosta, então aí já é problema, não é meu, né? Então, mas uma coisa que eu impus em regra aqui foi, quando se fazer comida, fazer para todo mundo, só que não adianta, porque ele compra as coisas dele para fazer só a marmita dele e a janta dele. É isso que ele faz. Eu não estou dizendo que ele faz isso todo dia. Tem dias que ele faz comida para todo mundo, mas é muito raro, entende? Eu nunca gostei muito de cozinhar, né? Eu faço, sempre fiz, cozinhei por obrigação. Que é óbvio, né? Quando você tem filhos, você tem que fazer comida para eles comerem, né? Mas a minha vida inteira eu nunca fui muito de ficar pilotando um fogão, porque eu não gosto disso. Cozinhar é um dom, é como outras coisas também. A pessoa tem que ter o dom e tem que gostar, né? É óbvio que eu não vou para a cozinha fazer uma comida com raiva. Não, não é que eu cozinho com raiva, não. Eu não gosto de cozinhar, é uma coisa, né? Mas eu sei que tenho que cozinhar, né? Então eu vou lá, eu faço a comida, mas comida tem que ser feita com amor, né? Não é com raiva. Então, e ele faz isso. Ele algumas vezes ele faz comida. E aí todo mundo come. Só que tem coisas assim, por exemplo, eu penso assim, se moram 4 pessoas dentro de uma casa, não é o meu caso, tá? Só tô dando um exemplo. 4 pessoas dentro de uma casa, tinha que juntar todo mundo e fazer a compra do mês. Por exemplo, um exemplo, tá? Não é o meu caso. R$ 700 para cada um, dá 2.800. Dá para fazer uma boa compra pegando R$ 700 de cada pessoa, sendo 4 pessoas. Uma boa compra com mistura, com limpeza, com tudo, né? Eu penso assim, independente se é 4, se é 3, se é 2, eu penso assim. Outra coisa,
se junta essas pessoas todas, divide o dinheiro e alguém vai no mercado, a pessoa vai comprar, é óbvio, pacote de queijo ralado grande, coisas que a gente usa, né? Que tem um pouco de condições de comprar. Azeite bom, né? Não é aquele Maria, mas sim um azeite bom. Só que é assim, aqui em casa não é assim que funcionava. Então, como é que funciona aqui? Aqui cada um compra suas coisas, sabe? Aqui cada um compra suas coisas, faz a sua compra, mas só que eu sempre tenho uma cabeça que pensa por todos. Então, eu acho que o que a gente come, ou aliás, todos que estão dentro de uma coisa comem e sempre é assim. Por exemplo, leite é uma coisa que todo mundo bebe pelo menos uma vez por dia, né? Manteiga é uma coisa que todo mundo usa todos os dias. Queijo ralado é uma coisa que também, se é usada, que todo mundo come. Azeite na salada, né? Então, esses tipos de coisa, no caso que na minha casa ninguém junta o dinheiro para comprar tudo que precisa, então assim, se eu compro aquele pacote de queijo ralado grande, porque eu costumo comprar do grande, não é daquele saquinho, e todo mundo comeu, no próximo mês eu penso que quem teria que comprar era a outra pessoa que mora na casa e revezar uma vez por mês. Por exemplo, não é a questão da comida, é a questão de coisas reposição, de coisas que a gente come todo dia, manteiga, queijo ralado, a gente faz salada, então tem que usar o azeite. Então, esse tipo de coisa a gente tem que usar. Então, por exemplo, se um mês, se já não tem esse comum acordo de todo mundo dar aqueles R$ 700 para fazer uma boa compra, então cada um faz sua compra. Então, o que que eu acho? Eu acho assim, que uma vez a pessoa, seja lá quantas pessoas forem na casa, se tiver 3, 2, 4, 5, se for dessa maneira que nem aqui, que cada um faz sua compra, então essas coisas repositáveis, uma vez por mês acabou, aí de vez daquela pessoa que comprou comprar, a outra pessoa comprasse, tipo queijo ralado, as manteigas necessárias, o azeite. Quando eu fui falar isso pro meu filho, ele disse que eu era mesquinha. Agora veja, uma pessoa mesquinha, ela não vai comprar para todo mundo, ela vai comprar só para ela. E não é o meu caso, porque aqui em casa eu tenho um filho que morou comigo a vida inteira. E eu e ele, quando estava só eu e ele, era assim. Eu comprava pacotão de queijo ralado, durava meses para nós dois. Acabava e eu dizia assim para ele: olha, a outra compra eu comprei, então esse mês, essa compra você compra o queijo ralado. Ele falava ok, ele não reclamava, ele comprava, que nem azeite. Quando estava só eu e ele também, eu falava, olha, esse mês você compra um azeite, porque os outros meses lá atrás eu comprei, acabou, você pode comprar, entendeu? Então assim, era eu e ele, então acabava aquilo que eu comprava, nos próximos meses era ele que ia comprar. E depois de passado um tempo, acabou, sou eu que vou comprar. Isso se chama revezamento, isso não é egoísmo. Eu não vejo como egoísmo e nem mesquinharia. Eu vejo compartilhamento. A gente compartilha as coisas. Aí esse meu filho mais velho quer impor regras dentro da minha casa e ainda falar isso pra mim. Ele não compra leite. Ele acha que porque ele dá a cesta básica dele, né, que vem... Isso eu já comprava antes, quando tava esse filho que eu morava com ele. Eu comprava arroz, feijão e sempre durou. É uma coisa que sempre durou, comida, então sempre durou, nunca faltou, graças a Deus. Mas ele acha que porque ele dá a cesta básica dele, que vem arroz, feijão, não sei o quê,
que agora eu não estou precisando comprar, ele acha que é muito a cesta básica que ele dá. Eu tive uma briga tão feia porque foi assim. Esse meu filho, como eu tinha já falado num vídeo, ele não me perdoa por algumas coisas que aconteceram lá atrás, sabe? Mas eu tenho a minha consciência tranquila que eu agi como mãe corretamente. Por quê? Porque se eu não tivesse agido da forma que eu agi lá atrás, hoje eu nem sei se ele estaria vivo, né? Se ele estaria num outro caminho que não é bom, né? Que todo mundo sabe que só tem duas coisas, ou você morre ou você vai pra cadeia, né? Quando você começa a andar com um mau elemento. Isso há anos atrás. Hoje o meu filho não é assim. Por isso que minha mãe dizia, filhos criados, trabalho dobrado. Que nem esse meu que morou a vida inteira comigo, ele nunca me deu trabalho. Se eu falar para ele, olha filho, compra aqui esse mês tal coisa, ele vai fazer a compra dele, ele compra, ele não reclama. Agora o meu filho mais velho não é assim. Ele acha que ele faz muito, né? Aqui em casa todo mundo tem a sua parte que limpa, né? Esse meu filho que morou a vida inteira comigo, a única coisa que ele é meio preguiçosinho. Então, assim, a parte dele, para ele limpar, é uma briga. Mas ele já tá burro velho, então, se ele não limpar, é o quarto dele, é ele que vai viver ali dentro, então tá bom, né? Agora, a minha parte eu limpo e o mais velho limpa, ficou com a cozinha e com a lavanderia. Esse meu filho mais velho, o que ele tem de diferente do mais novo enquanto um é meio preguicinha, o outro limpa demais bem. Se ele estivesse na casa dele, a casa dele estaria um brinco. Aqui em casa não é assim. Na casa dele, ele pegava os panos quando ele limpava a cozinha, porque era ele que limpava. Ele limpava muita casa dele quando ele vivia na casa dele. Aí ele trocava os panos, punha os panos de molho. Ele fazia isso. Aqui em casa ele não faz isso. Ele limpa assim, por cima, né? Não lava, porque poderia lavar a cozinha, não lava. Ele só varre, passa pano, papapá. E aí os panos que ele tira da cozinha, ele joga dentro do balde e não é capaz de pôr de molho. Sabe, gente? Eu fico muito chateada com essas coisas. Eu acho que a gente tem que saber o que fazer. E eu ensinei ele corretamente, tanto que não é só eu, porque ele também foi criado pelo meu pai. Meu pai era muito limpinho, muito organizado na limpeza, né? E aí, o que acontece, a briga que eu tive com ele dessa vez? Eu tinha prometido que eu não ia tirar mais nada para ele em cartão meu, porque já deu muito problema. Eu já tirei moto para ele, carro, eu tive que devolver porque ele não pagou. Deu muito problema na questão financeira, o meu filho mais velho. E aí eu prometi que eu não ia tirar mais nada para ele. Só que com esse calor que estava tendo aqui, ele falou, ai mãe, não sei o que, olha, você tira um ar para mim que eu vou te pagando não sei o que lá. Eu fiquei com pena, falei, tá bom, eu vou tirar. Eu não ia fazer. Tirei o ar. Comprei o ar. O ar chegou em dezembro. Ele não tinha dinheiro para estar lá, então ele estava esperando, né? E quem é que ajuda? A que ele já me chamou de porca, nojenta, burra, é eu aqui, eu, sabe? Todos esses pseudônimos que ele me dá, mas quem é que ajuda ele quando ele precisa? Todos esses pseudônimos aí, é a mãezinha, que é tudo isso que ele fala, sabe? Eu não concordo com isso, gente, porque eu jamais trataria minha mãe dessa forma. Eu jamais, porque se eu falasse uma palavra dessa, minha mãe metia a mão na lata e virava minha cara do avesso. Que a gente, na nossa época, aprendia a respeitar pai e mãe. Hoje em dia não tem isso, não. E ele, esse meu filho mais velho, quando ele era criança, ele não me respondia, ele me obedecia. Agora virou burro velho, se rebelou, se ficou rebelde, sem causa, porque não tem motivo. Meu filho mais velho vai fazer 42 anos, já é bem burrinho velho, quase
né? Na caminho dos 50 já era para ter uma noção, né? Tem uma vida digna, é um homem direito, trabalhador, tudo bem, ok. Só que depois de burro velho, ele me trata como se eu fosse um nada, entende? Sabe como é que é? E isso eu não consigo entender. Para ele me vê como se fosse uma inimiga dele, sabe? E não como uma mãe que sempre ajudou ele, sabe? Eu sinto raiva que vem dele, eu sinto como se tivesse raiva de mim. E eu que não foi ninguém da família, foi eu que tirei moto, que tirei carro, que emprestei dinheiro, foi eu que tudo. E ele não devolveu, não deu prestação, não deu uma satisfação porque que não devolveu. Ele tem condições, ele está trabalhando, ele ganha mais do que eu. Ok, eu quero mais é que meus filhos ganhem muito mais, tenham tudo o que eu não tive um dia. Quero isso, eu gostaria que isso acontecesse. Tá, esse não é o caso, mas custava, porque no meu pensamento, eu penso assim, se dentro de uma casa existe no meu pensamento, dentro de uma casa, seja lá quantas pessoas, 2, 3, 4, 5, 10, aquele que ganha mais tem que reunir, no meu pensamento seria assim, dentro de uma casa se reúne as pessoas, quantas pessoas tem? Tal. Quem ganha mais? Aquele ganha mais, ou faz de uma vez só, junta todas aquelas pessoas e divide tudo, ou então, por exemplo, quem ganha mais paga uma conta a mais, que é o justo. Não é justo uma pessoa que ganha menos pagar igual a quem ganha mais. Eu penso assim. Aí meu filho, ele comprei o ar para ele não tinha um dinheiro para instalar, daí ele falou, olha, você paga aí o rapaz para instalar que eu te pago em 3 vezes. Agora em janeiro, dia 20, dia 20 de fevereiro e dia 20 de março. Beleza? Eu falei, tá bom então. Para quem não ia fazer nada, né? É assim, ele é um tipo de... O meu filho mais velho, ele é assim, ele sabe como mexer com o meu psicológico. Ele sabe aonde cutucar a feridinha para ter o que ele quer de mim, você tá entendendo? Por quê? O meu filho mais novo falou isso, mãe, você às vezes se culpa por uma coisa que você não tem culpa. Meu filho mais novo. Então, você tenta ajudar o teu filho mais velho, meu irmão, de todas as formas para você mostrar para ele que agora você ajuda ele. Mas ele não vê isso. Nesse dia que meu filho mais novo falou isso, eu chorava que nem não sei o quê, porque o meu filho mais novo viu, todo mundo vê, quem conhece meus filhos que nem há anos, né? Pessoas que estão bem próximas, não digo nem família, mas pessoas próximas, que sabem da minha história, sabe que eu sempre ajudei ele. E eu só tô gravando esse vídeo porque, assim, eu dentro da minha casa não tenho a liberdade. Por quê? Eu não poderia gravar esse vídeo se ele estivesse aqui. Porque ele ia se sentir, sabe? Ai, tá falando de mim, tá falando mal. Não é questão de falar mal, gente. É questão de ser o que ele realmente é. E eu tô falando a verdade. Sabe? Não passa na minha cabeça, meu Deus. Ele já teve época que ele não me devolveu o dinheiro que eu emprestei, eu nunca mais cobrei. Mas eu não esqueço, porque se você empresta um dinheiro, você vai esquecer que você emprestou? Você não vai esquecer, ninguém tem amnésia, entendeu? Eu não cobro, não falo nada, mas aí, sabe, eu fico pensando, poxa, ele não me dá uma satisfação. Olha, tô aqui na tua casa, eu sei que eu te devo um dinheiro. Todas as coisas que eu pedia para ele fazer aqui dentro de casa, que foi o portão aqui da frente, que foi o murinho lá de trás, um monte de coisa que eu pedi para ele fazer, você faz? Faço. Você fez? Não, nem ele. Eu tive que pagar para pôr o murinho, eu tive que pagar para pôr o portão, porque ele... eu trabalho, não dá tempo, e final de semana ele não tá em casa...
Porque não é a casa dele, é a minha casa, então ele não tem que cuidar, é isso que eu entendi. Ah, não é minha casa, então eu não sou o dono da casa, então eu não tenho o que fazer. Se vira. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Enfim, o meu pai dizia, minha filha, não peça nada. Meu pai falava, quando você puder, faça você mesmo, não peça. Senão você arrume dinheiro e paga alguém para fazer. Então, por isso que eu paguei a pessoa para fazer as coisas, sabe? Outra coisa, aí, aí eu peguei e falei, então esse tempo todo ele não me deu satisfação, também não cobrei nem nada. E assim, na minha cabeça eu não penso, gente, como é que eu vou dever para minha mãe? Eu vou entrar na casa dela, estou na casa dela, eu tô economizando dinheiro, porque é óbvio, se eu não tô pagando aluguel, tô na casa da minha mãe e eu só pago a metade da água e a metade da luz. Vocês acham que isso é muito? Porque a água e a luz é dividida entre os dois filhos, é só isso que eles pagam. Não paga mais nada, o resto tudo aqui dentro quem paga é a Antinha aqui, sabe? Então, é, ele tá economizando bastante, entendeu? Tá economizando. E mesmo assim, que ganho menos do que eles, eu ajudo no que eu posso, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí combinei com o cara parece Deus, faz as coisas certas. Choveu, o cara não veio instalar. Beleza. Aí faz 2 dias atrás, eu tinha comprado o que eu preciso usar, né? Com o telefone pequeno e não enxergo, então um tablet que é maiorzinho. Eu peguei um baratinho, comprei na internet, só que deu errado, né? E aí eu tive, quando ele chegou, eu fui pedir ajuda. A briga começou disso, porque assim, tudo que eu peço ajuda para ele, o meu filho mais velho, que é o primogênito, que fala, né, que é o primeiro, se ele tá cozinhando, eu vou lá e falo, você tá fazendo purê? Não. Já teve dia que ele respondeu, não, isso aí é merda. Isso é jeito de falar com mamãe? Eu não falaria nunca com mamãe. Minha mãe chega perto de mim, eu tô cozinhando, o que você tá fazendo? Não, mãe, eu tô, fazendo isso, tô fazendo aquilo. Você não tá vendo o que eu tô fazendo? Pra que você tá vendo? Por que vai perguntar? E isso não é modo de falar com mamãe. Na minha cabeça não entra isso. Sabe, gente? Aí ele pegou e falou assim, pô, você é burra. Eu falei, mas escuta, olha aqui, tá? E eu tava conversando com o cara da onde eu comprei, né? Da loja. É do mercado lá, livre. Aí ele tava vendo, porque eu queria devolver o produto, queria resolver essa questão. Mandei print. Ele falou, realmente, você comprou um tablet com. Você pagou por memória 8 de memória e 256 de HD, e aí só tem 2 de memória e 5 de HD. Então, realmente está errado. O cara lá do mercado falou para mim. Aí nisso ele chegou, eu fui pedir ajuda para ele falou que eu tava errada. Você é burra. Começou a me xingar de burra, daí, ele começou a gritar comigo do nada. Sabe, não sei se aconteceu alguma coisa lá no serviço, o que foi, que ele veio com raiva, porque ele começou a gritar, mas gritar. Eu olhei assim para ele, que eu tava sentada, eu falei, você tá gritando por causa de quê? Eu tô gritando com você. Não, mas é que você é burra, não sei o quê, porque você, não sei o quê, burra, burra. Só faltou me chamar de analfabeta. E aí falou assim que eu era burra, que não sei o quê, e começou a gritar. Aí eu levantei e falei para ele, você me respeite que você tá dentro da minha casa. Não é porque você tá burro velho que eu não dou uns tabefe em você. Aí quando eu levantei, ele botou as mãos para trás, enfiou a cara assim na minha cara. Bate, bate, mas ele gritava, gente, ele gritava que o meu vizinho vieram me perguntar se o meu filho estava querendo me agredir. Tamanhos gritos que ele estava dando. E eu não consigo gritar mais do que ele. Aí ele gritou, teve uma parte que ele começou a gritar, eu comecei a gritar com ele, eu falei, olha, você me respeite que eu tô... Mas aí ele começou a gritar mais alto, ele falava, bate, bate, até o vizinho lá da esquina veio escutar.
Entende? Isso é coisa que um filho que a mãe recebeu dentro de casa, que ele está economizando dinheiro, mas ele, para ele não tem noção, não, minha mãe está me ajudando, eu estou guardando dinheiro, eu estou economizando dinheiro, porque agora eu não estou podendo gastar. Ele não acha isso, ele acha que a minha obrigação é essa. A minha obrigação porque eu não fiz quando era criança, né? Porque uma parte dos anos ele ficou com o meu pai, então, mas eu ia levar as coisas lá, material de escola, eu ia levar roupa, sapato, eu levava, né? Porque na época eu passei um período muito ruim, então não dava para mim ficar com eles. E quando deu, meu pai não deixou pegar meus filhos, sendo que a guarda era minha. Aí quando meu filho mais velho começou a dar trabalho, ele jogou e falou assim, cuida que o filho é teu agora. Ele tinha 10 anos, 10 para 11 anos. Então assim, sabe, gente, ele é assim, ele não tem noção, será que ele não para pensar? Gente, ele não assume que ele está errado, por exemplo, que ele me deve um dinheiro e que ele tem que me dar uma satisfação, ele não assume isso. Ele não assume que ele está dentro da minha casa e que ele tem que me ajudar. Ele não assume, ele acha que eu estou errada e que ele está certo. E, olha, é que assim, sabe? Eu não vou falar tudo porque tem coisas que é tão assim que você acaba esquecendo. O teu inconsciente trabalha para não te magoar, para você. Eu fiquei chorando quase o dia todo, de um dia para outro, fiquei com a cara desse tamanho, de tanta coisa que eu escutei dele, os berros que ele dava, os gritos que ele dava, entendeu? E aí eu peguei, no meio da conversa, sabe o que ele fez? Aí ele começou a gritar, me bate, não sei o que lá. Daí eu fui fazer assim com a mão para empurrar ele. Eu não tenho força, o homem, lógico que tem mais força. Ele ficou duro, rígido, assim como quem diz, eu posso mais que você. Sabe aquele filho que te peita assim? Aí eu virei para ele e falei, tu vai me agredir, é? Aí ele, bate, bate, gritava, parecia um descontrolado, que nem o homem lá do BBB, descontrolado, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu virei para ele, depois disso tudo que ele me fez, pô, eu tô dentro da minha casa, eu tenho direito, eu tô com, gente, 60 anos, mais um pouquinho. Eu tenho direito a ter paz e sossego da minha casa. Eu tenho esse direito. É a minha casa. Aí eu virei para ele e falei, não está satisfeito? A porta da rua é serventia da casa. Se você não está satisfeito com a minha presença. Porque ele está na minha casa. Eu não estou errada. Sabe o que ele fez? Essa merda! Eu vou embora dessa porra. Vou embora. Aí ele se revoltou, ficou rebelado. E aí, sabe o que ele falou pra mim? Essa merda desse ar-condicionado, tu se vira e devolve, que eu não quero mais porra nenhuma. É, gente. É. Já não basta os prejuízos. Ele tinha que me dar, no dia da briga, a metade da conta da água e da luz, com o irmão. Ele me deu? Não deu. E tá aqui, ó. Tem 2 dias e meio sem falar comigo. Ele sabe que ele tem que me dar o dinheiro porque a conta já caiu. Eu tenho conta que vai cair, eu não vou ter o dinheiro para pagar aquela conta. Ele sabe que ele tem que me dar e ele não fez o depósito do dinheiro ainda, sabe? É de picuinha, de birra. E aí, quer dizer, já não basta os prejuízos que ele me deu, agora ele, além de não querer pagar metade da água e da luz, porque vira e mexe, ele sempre jogou na minha cara, né? Porque ele sabe que me deve, porque ele mesmo, ele fala, você tá... às vezes eu falo uma coisa para ele, ele entende outra, e aí ele fala, eu sei que eu tô te devendo. Ué, engraçado, sabe que tá me devendo e não me dá uma satisfação, não fala, olha, aí quando a outra briga, ele falou isso, eu tô pagando dentista agora, quando eu acabar de pagar, eu vou te dando esse dinheiro que eu te devo. Até agora não deu nada. O dentista ele já pagou. Não falou mais nada, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, se vira, porque agora eu não quero. Então, além desse prejuízo todo, ainda tem um ar-condicionado, que quer dizer, 2 pau, 250,
nas minhas costas, porque ele disse que não quer, porque ele vai sair daqui. Que vá, porque se for para mim ter paz, eu prefiro ter paz, porque eu quero ter paz na minha casa, entendeu? Para ter um filho que me trata mal dentro da minha casa, eu não quero ter, entendeu? Aí o filho mais novo virou e falei, ô fulano, quanto tempo tem que devolver esse negócio pela que ele entende de direito? Uma semana, mãe. Já passou uma semana, o negócio chegou aqui antes do Natal, ou seja, o prejuízo vai ser meu. Aí ele virou e falou assim, eu não consegui responder para ele que eu estava chorando. Ele falou, mãe, quanto é que é isso aí? Quanto que é, né? Aí eu falei, depois eu falo com você, porque eu não conseguia falar. Aí entrei dentro do escritório lá meu e fiquei lá quietinha. Ele saiu. Quando meu filho mais novo chegou, ele virou para mim e falou assim, mãe, quanto que é isso aí? Aí eu falei, 2 pau, 250, 220 e pouco cada parcela. Aí ele falou assim, eu pago, eu não vou ficar mais pobre por causa disso. Porque ele não gostou do jeito que o irmão mais velho falou comigo, sabe? Ele não gostou. E aí ele falou assim, não, tipo, ele quis me ajudar, o filho mais novo, hein? O mais novo, que só tem 23 anos, sabe? Que tem uma mentalidade bem melhor do que o mais velho, que tem 40 e poucos anos, tá? Gente, eu fico assim, sabe, muito passada e muito chateada. Então eu vim desabafar isso aqui, né? Eu vim falar isso aqui, porque esse canal eu vou fazer só para esses meus desabafos, sabe? Quando tiver alguma coisa que eu não tiver. É como se esse canal fosse o meu psicólogo. Quem tá vendo do outro lado não tá falando, mas sabe? É assim que eu vou fazer com esse canal. Tudo que eu tiver engasgado aqui, eu vou falar e vou jogar para as pessoas verem o que eu estou falando, que eu preciso pôr para fora, entende? Eu sei que talvez muita gente vai, como já teve comentário aí que eu vi, teve uma dona aí que mandou ler a Bíblia, como se religião não tem nada a ver com o que a gente está passando. Eu tenho a minha religião, graças a Deus eu sou bem definida, sabe? Acredito muito em Deus, tenho fé. Não é a fé que me falta, não. Não é Deus que falta na minha vida, porque isso eu já tenho. Eu sou kardecista, graças a Deus, e eu pratico, eu tento fazer o bem, eu não faço mal. A detalhe, e aí, na cabeça desse meu filho mais velho, ele acha que eu só falo mal dele porque eu falo a verdade do que a história que ele fez, né? Quer dizer, quem que me deixou no prejuízo, que eu tive que correr atrás para devolver o carro, que eu tive que tirar empréstimo, ele pagou para poder quitar não sei o que lá na época, né? Mas quem que teve que fazer fui eu. Então, assim, eu não estou falando o que não é verdade, eu estou falando uma verdade. Mas não é para todo mundo que eu falo, né? Só que agora eu resolvi abrir aqui e falar, né? Porque assim, na verdade, são poucas as pessoas que conhecem a minha história, vai, em relação à minha família, meus filhos, ao que eu passei na vida, umas 5 pessoas no máximo. Então, não estou dando nome nem nada, eu estou apenas desabafando, né? Porque eu acho que não é justo eu sofrer tudo isso que eu venho sofrendo com esse filho mais velho, sendo que tudo que eu pude fazer, né? O que eu não pude fazer antes, depois dos 21 anos dele, o que eu podia fazer por ele, eu fiz. Até hoje eu faço. E não sou reconhecida. E aí ele diz que eu que sou ingrata. Eu tô devendo para ele. Ele fez um serviço na minha casa, ele me cobrou. Eu paguei para ele. Aí ele veio jogar na minha cara que eu tinha que dar o dinheiro para ele de um profissional, sabe? Porque na minha cabeça, um pai e uma mãe, seja a profissão que ele tiver, não deve cobrar de um filho aquilo que ele precisa. E o mesmo eu digo dos filhos em relação a pai e mãe. Seja a profissão que tiver, tá precisando, eu vou lá, eu vou ajudar e não vou cobrar. Eu penso assim, porque é o certo, porque é família, é sangue, então um tem que ajudar o outro.
Mas ele não, ele queria que eu desse, por exemplo, ele fez um serviço de elétrica e ele queria que eu, naquela época, um eletricista pagaria para fazer o serviço que ele fez uns 14 mil. Eu dei 7 mil para ele na época, sabe? Eu ofereci isso para ele e ele achou pouco, gastou o dinheiro todo, só sobrou 700 e ainda pediu dinheiro emprestado para mim. E aí, esses 700 que ele tinha a ver, eu abatendo do dinheiro que eu emprestei, ele ainda ficou me devendo uma grana. E até hoje ele não dá satisfação dessa grana. Vocês acham que isso é certo? Sabe? Eu não acho. Não... Gente, eu tô dentro da minha casa. Eu tenho direito a ter paz e sossego na minha casa. Se eu não tiver paz e sossego na minha casa, eu vou ter aonde? Se eu não puder cantar, que eu gosto de cantar. Outro dia fui cantar. O meu filho aqui, quantas vezes de madrugada mas não é no som alto, nas alturas. Eu canto dentro da cozinha, eu vou pra cozinha, fico lá cantando um karaokê, mas assim, num som que só eu esteja ouvindo aquilo. Nunca meu filho reclamou, sabe? O mais novo. Aí um dia eu fui cantar aí, quando eu tava cantando, ele mandou pra mim assim: pô, você vai parar com isso aí? Eu quero dormir. Porra, se fosse final de semana, mas dia de semana, ele tá na minha casa. O meu filho que morou comigo a vida inteira nunca reclamou dos karaokê que eu cantava. Por que que ele tá aqui de favor e ele tem que reclamar? Tá errado isso, gente, não é certo, sabe? E o karaokê que eu tava cantando não era aquele karaokê de um bar que o som é estridente, não. Era um som que era só pra mim, ali eu escutando a minha voz, eu escutando a letra da música e cantando junto, sabe? Ele teve a pachorra de falar essas coisas, então são coisas que, sabe, eu não... E é isso, então assim, se alguém vier comentar alguma coisa, é porque lê a Bíblia, não sei o quê, não põe a religião no meio, por favor, tá? Porque eu tenho a minha, não tô pedindo para ser convertida, para religião nenhuma, eu tenho a minha, tô muito bem com Deus, com a minha fé, que eu tenho bastante, sabe? É assim, esses desabafos que eu quero fazer, tá? E assim, ele 2 dias sem falar comigo, sem me dar o dinheiro da metade da água e da luz, ele acha que ele tá certo. Aí eu pergunto para vocês, comenta aí, me diga. Aí vem um outro, fez um comentário e falou, não sei o que lá. Eu não quero ser famosa não, porque isso eu já sei que eu já sou numa outra área da minha vida, né? Então, eu não preciso ser famosa aqui, porque aqui eu quero só um desabafo. Mas você comentar o que eu estou falando, isso não vai me deixar famosa, porque para deixar famosa tem que ter tipo 30, 40 mil inscritos no canal. Eu não quero chegar a isso, eu quero só para desabafar, sabe? Nesse canal não quero ganhar dinheiro nem nada. Eu só quero desabafar e falar o que eu sinto, porque eu preciso, sabe? Preciso. Então é isso, gente. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acham que um filho tem que tratar assim a mãe, sabe? Eu queria que, assim, aqui eu tô pedindo que vocês comentem sobre esses acontecimentos, que eu quero entender. Eu não sinto que estou errada, sabe? Eu não sinto que estou errada. E eu sei que tem muita mãe que vai se identificar comigo, já outras que têm os filhos maravilhosos não vão. Mas é assim, né? Então tá bom, gente. Beijos, até o próximo vídeo.